Mas hoje é um dia maravilhoso, né? Esse povo fica dizendo que hoje é dia das mães é todo dia, né? Não. O negócio é esse. Acha que existe um dia para esse, né? Não. A gente é mãe todos os dias. Irmãos, eu quero ler com vocês um trecho da palavra do Senhor que se encontra em Provérbios 31. Eu vou começar lendo aqui no versículo de número 10. Os irmãos podem só ouvir. Diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubins. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lampirinho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Examina a verdade e adquire, planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os ombros de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na boca. Abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dourada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes, e ri-se no dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo bom governo da sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também o seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça, e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Irmãs, eu vou falar para nós que somos mulheres. Irmãs, nós muitas vezes nos diminuímos por muitos e muitos motivos que nos acontecem no dia a dia. Mas aqui, de tudo que nós lemos nesse texto, aqui fala que enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme a Deus, essa é louvada. Então, o que nós precisamos para que nós sejamos mulheres virtuosas? Porque não importa o que os outros dizem de nós. Na realidade, importa o que Deus pensa de mim e o que eu acho de mim. O que as outras pessoas pensam não importa a nosso respeito. Eu preciso ter a minha autoestima em alta. Porque se eu mesma me depreciar, o que vai servir para os outros? Mas eu preciso ser uma mulher temente a Deus. A missionária Maria já falou hoje de Ana. E eu vou falar um pouquinho sobre ela. Eu quero falar sobre a mulher segundo o coração de Deus. Porque existe homem segundo o coração de Deus. Mas também existe mulher segundo o coração de Deus. Mulher piedosa, mulher que teme ao Senhor. E é isso que Deus requer de nós. E isso não quer dizer que você tem que ser assembleana, presbiteriana, batista. Não é isso. A mulher que teme ao Senhor é a mulher que tem como base para a sua vida os princípios da palavra de Deus. Porque a Bíblia ela é universal e é ela que é o nosso manual para que a gente possa crescer na graça, no amor, no conhecimento de Deus, para que a gente possa conduzir
conduzir como uma mulher sábia e virtuosa o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Porque em tudo, irmãos, a gente observa por quem é uma mulher. A gente chega numa casa e a gente já sabe quem é a mulher. Você já conhece. Se você chegar numa casa, você vê um marido mulambudo, esquisitado, a gente já sabe que a mulher é assim. Você chega e olha para o pastor Gemicão. A gente olha para ele e sabe como é que a esposa dele é. Você vai na casa da pastora, você sabe como é que ela é. As coisas que ela faz com as mãos, a gente sabe. Oh, glória! A gente olha para a mulher, para as coisas que ela produz, olha para o marido, olha para os filhos, olha para a casa. A gente já sabe quem é a esposa, que tipo de mulher que é. Então, eu não estou falando aqui de riqueza. Eu estou falando de mulher virtuosa, de mulher que cuida. Porque a gente pode estar com uma roupa remendada, mas estar limpo, aseado, bem apresentado. Eu não estou falando de luxo. Eu estou falando de mulher que cuida, que zela. Porque tem mulher, porque nesse texto aqui fala de uma mulher rica, que levanta e que dá ordem para as suas servas. Porque não é porque eu tenho bens que eu não tenho que saber fazer. A mulher virtuosa, ela sabe fazer. Ainda que ela não tenha que colocar a mão para fazer, ela tem que dar ordem, sabendo, para dar ordem para a outra fazer. Como é que eu vou saber que a gola de uma camisa está bem passada, se eu não sei como é que é? Se a minha serva vai lá e passa, está mal passada. Eu tenho que saber. Então, a dona de casa, a mulher que teme a Deus, a mulher virtuosa, ela sabe todas essas coisas. Ela usa tempero, ela sabe usar as suas mãos, ela lava bem lavado, ela é aseada, as suas louças, a sua cozinha, a sua vida. A gente chega numa casa, você já olha para a mulher, você já sabe, a gente conhece. Então, para que a gente seja mulher segundo o coração de Deus, para a gente ver a diferença de uma mulher que tem um Deus grande na vida dela, eu quero falar um pouquinho sobre Ana. Quero falar sobre Ana e um pouquinho sobre Joquebede. Ana era uma mulher que ela não podia ter filhos. Ana era estéril e Ana sofria porque a sua rival implicava com ela. E Ana, ainda assim, ela ia para a casa de Deus orar, ela ia falar para Deus da sua angústia, porque ela queria muito ser mãe. E Ana, no templo, na casa de Deus, o sacerdote achou que ela estava embriagada quando ela derramava a sua alma chorando para Deus. Então o sacerdote ela tentou embriagar. Mas Ana chorou para Deus. Ela cria um Deus grande, poderoso, um Deus que era Deus do impossível. E Deus deu para Ana, porque ela falou: Deus, se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. Oh, glória! Olha o amor de uma mãe que quer muito ter um filho porque não tem. E ela fala: Deus, se o Senhor me der, eu dou para o Senhor. E Deus deu o filho para ela. Quando o filho terminou o tempo da amamentação, nos tempos bíblicos, eram mais ou menos 3 anos, Ana pega o seu filho e leva para o templo para servir ao Senhor, entrega para Deus. E aqui, irmãos, eu quero falar um pouquinho, porque Eli foi um sacerdote que os filhos dele andou errado, Eli andou errado, e Ana foi lá, sabe para quê? Ela não levou Samuel para Eli, ela levou Samuel para Deus. Quando nós entregamos alguém para Deus, não importa quem está por trás, a gente tem que confiar em Deus. E isso, irmãos, nós temos que pegar para a nossa vida. Às vezes a gente fala assim: mas o meu filho só está em má companhia. Não importa a companhia que ele está. Se você entregou para Deus, Deus está cuidando. Pode cair 1000 do seu lado, 10.000 do outro lado, mas você não vai ser atendido, porque você pediu e entregou para Deus. Nós precisamos ser mulheres segundo o coração de
nossa vida não nos pertence. A nossa vida pertence ao Senhor. E os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são um empréstimo. Deus nos fez com mordomo para cuidar dos nossos filhos para Deus, para o Senhor. Joquebede, ela criou tão bem o seu filho, porque todo menino que nascesse homem seria morto. Mas Joquebede, ela ensinou de tal maneira, e ela executou um plano, que ela criou o seu filho, enquanto o povo escondido, para que ele não morresse. Olha o que uma mulher de Deus, alguém de Deus faz. Ele executa o plano e faz. Às vezes nós falamos, eu vou fazer assim, e não faz nada. Nós precisamos aprender a projetar e realizar, executar. E Joquebede fez isso. Quando ela viu que não dava mais para esconder o menino, o que ela fez? Olha como é bom ter filhos obedientes, filhos tementes. A filha dela, Miriam, levou Moisés e colocou no rio. E ficou vigiando até que a filha de Faraó pegasse o menino. Eu fico imaginando, pastor, como não deve ter sido, porque a Bíblia não diz, a conversa de Joquebede com Miriam, para pegar o pequeno Moisés naquele cesto, levar até o rio, ficar vigiando, e a filha de Faraó pegar aquela criança, e a própria Miriam chegar para ela e dizer, olha, eu conheço alguém que pode dar de mamar para o seu filho. Olha que sabedoria, olha o que Deus faz na vida daquela pessoa que é segundo o seu coração. Joquebede cuidou do seu filho, planejou, projetou, fez e ela foi cuidar do próprio filho. Joquebede ensinou os princípios de Deus para Moisés. Ainda que Moisés foi criado na casa de Faraó, quando Moisés saiu dali e foi embora, Moisés tinha aquilo que era de Deus incutido no seu coração, na sua mente, porque Deus já tinha usado sua mãe para falar de Deus para Moisés. Queridos, é muito sério quando nós temos de Deus essa incumbência. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Como que você vai falar de Deus para o seu filho? Como você vai inculcar a palavra de Deus para o seu filho? Você é alguém segundo o coração de Deus? Você já teve um encontro verdadeiro com Deus? Você já recebeu o Senhor? Você é fiel a esse Deus? Você fala com Deus? Porque a palavra de Deus diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Lá em Josué, deixa eu ver se eu anotei aqui. Josué 24:15, ele fala assim, escolhei hoje a quem sirvais. E ele fala assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem a sua casa serve? Você já fez essa escolha? Como você pode ter filhos salvos se nem você tem certeza? Se nem você tem esse Deus na sua vida? Você já fez essa escolha? Porque lá em Atos 16:31 diz, crê no Senhor Jesus. Ou seja, se um crer, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Será que todos nós aqui hoje já somos do Senhor? Já fizemos um compromisso com Deus? Já temos condições de ensinar os nossos filhos? Queridos, é tão sério, mas tão sério, que eu vi aqui hoje crianças pequenininhas. Se o seu filho hoje fosse sequestrado, fosse tomado de você e fosse levado para muito longe, ele já tem a palavra de Deus na vida dele para suportar tudo e não se desviar. Porque Daniel foi tomado, José foi levado, até o servo de Naamã
porque eles tinham já alguém que inculcava neles a palavra de Deus. Se o seu filho saísse da sua presença hoje, ele permaneceria firme? O seu filho já é firme? Já conhece a Deus? Se eu perguntasse para o seu filho de 7, 8, 9, 10 anos, porque naquela época com 3 anos, ele já ia para servir ao Senhor no templo. Se eu perguntasse para o seu filho hoje, ele tem condições de responder sobre Deus? Ele já está firme com o Senhor? Mas eu vou perguntar para você já está firme com o Senhor? Ou você ainda é levado por qualquer vento de doutrina? Você tem certeza da sua salvação? Você já se encontrou com Cristo de verdade? Se Jesus voltasse agora, você iria para o céu com Ele? Seu pai, seus filhos iriam e você ficaria? Jesus está voltando e nós, eu e você, precisamos ser pessoas segundo o coração de Deus, para que nós possamos criar filhos, termos família, ganharmos pessoas para Cristo. Nós precisamos disso. E eu quero falar para nós que somos mulheres. Às vezes, eu já terminei a administração da palavra. Eu vou falar para nós agora a respeito de mulheres, de mães. Como eu estava dizendo, a gente às vezes se acha menores, inferiores. Mas imagina vocês. Olha, quando Deus fez o homem, Ele falou assim, não é bom que o homem esteja só. Aí Deus falou assim, eu vou fazer para o homem uma ajudadora idônea que esteja à altura. Deus não disse que ia fazer alguém que fosse menor ou que fosse abaixo. Vou fazer para o homem uma ajudadora idônea. E aí, queridos, a mulher não é inferior. Deus fez a mulher para alegrar a vida do homem. Imagina uma casa onde moram 2 homens, não é um lar. Uma casa onde moram 2 mulheres, 3 mulheres, 10 homens, não é um lar. Um lugar onde moram 200 homens para trabalhar numa república, não é um lar. Um lar só existe onde tem um homem e uma mulher. E depois vem filhos, se Deus der. Um lar só é formado, porque existe um homem e uma mulher. Então a mulher não é inferior, a mulher alegra o lar. Um homem, quando chega em casa que a mulher não está, é horrível. Um homem não gosta, porque a mulher traz alegria, a mulher traz prazer, traz vida para o lar. Queridos, a mulher é a gente mesmo que se desvaloriza. E nós olhamos hoje num padrão da sociedade, um parâmetro de mulher e achar um estereótipo ali é que é bonito. Sabe o que é bonito em nós? Você sabe o que é bonito na gente? Não é essa casca nossa. O que nos torna bonitas, lindas, especiais e maravilhosas é o Espírito de Deus que habita o nosso ser. É a alegria que vive em nós. Porque a palavra de Deus diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Quem é alegre é linda. Uma mulher feliz, ela é linda. A gente pode não responder, fica com raiva. Descai o semblante, a gente olha, a gente não fica bonita. Mas a mulher alegre, e é bíblica, é a Bíblia que diz, a mulher alegre, o coração alegre, aformoseia o rosto. Queridas, olha, vê bem, a mulher tem o direito de gerar um filho no ventre. Homem nenhum é capaz disso. Nós mulheres podemos amamentar. Nós mulheres somos delicadas, a gente consegue pegar, afagar. E não é menosprezando os homens, não. É
para nós, pela maternidade. Estamos falando hoje do Dia das Mães. É um dom lindo que Deus nos deu através da maternidade. E por que o homem não consegue? Porque ele não é mãe. Da mesma maneira que o pai tem o seu braço de pai, a mulher tem o seu dom de mãe. E é algo peculiar que Deus dá para a mulher. E nós não podemos ser tristes. Precisamos ser alegres. A mulher sabe servir a Deus, sabe se dedicar. A mulher sabe ofertar. A mulher é mais uma aberta para ofertar. O homem é mais mupirana, mais mão fechada. São muitas coisas que Deus fez para a gente. A mulher tem mais sensibilidade, ela sente mais a dor do outro, a mulher chora mais quando vê alguém sofrendo. Dificilmente a gente vê um homem chorando por causa da dor do outro, mas uma mulher, ela chora por ver a dor do outro. A mulher sabe ser feminina, ela sabe se dedicar, a mulher, ela sabe presentear. Os homens dificilmente gostam de presentear. E se as mulheres gostam, isso aí é para a senhora está fazendo, a gente não vê homem fazendo isso aí, ó. Não vê. Isso é dom de quem? Da mulher. Irmãos, é lindo se cuidar. A mulher tem o dom de aparentar, de fazer tudo para conhecer as pessoas. Então, isso é algo lindo que Deus deu para nós. Irmãos, você que tem a sua mãe, valoriza. Ainda que seja um caquinho de mãe. Eu perdi minha mãe faz 5 anos que ela está com Cristo. É um vazio que não existe nada que preenche. Porque só a mãe trata com amor. As coisas que a mãe da gente fala pra gente, ninguém mais fala. Ninguém é típico da mãe. E cada mãe fala do seu jeito com a gente. E a gente sente uma pena muito grande dos filhos que não reconhecem o valor e não sabem amar a sua mãe. Porque é muito triste. Porque às vezes eles não conseguem valorizar. E vai pensar nisso depois que não tem mais e não adianta. E como agradável é você poder dizer, mãe, eu te amo. Você abraçar a sua mãe. A irmã vinha aqui falar, cuidar da mãe, chorar de emoção. Eu cuidei da minha mãe até na hora de eu ir embora. Isso é lindo, irmãos. Então, amem a sua mãe, valorizem a sua mãe, não só no dia de hoje, mas todos os dias. Amem a sua mãe, amem os seus filhos. Queridos, nós vamos dar contas para Deus do que nós fizemos com os filhos que Ele nos confiou. Eu não estou aqui para dar sermão em ninguém, mas é uma verdade. Pensa nisso, busca Deus para a sua vida. A palavra de Deus, ela é real. Jesus vai voltar. Nós precisamos ter compromisso com Deus, com a sua palavra. Se você ainda não serve a Deus, comece a servir. Tome uma decisão por Cristo. Porque nós vivemos um tempo difícil. E se nós tivermos uma eternidade sem Deus, vai ser horrível. Crie os seus filhos para Deus. Seja uma pessoa piedosa, temente a Deus. Você homem, tenha um compromisso com Deus. Seja um sacerdote na sua casa. Ame a sua esposa. Cuide da sua família. Somente em Deus nós podemos vencer. Somente com o Senhor. Porque nós estamos em tempos difíceis e Jesus está voltando. Que Deus em Cristo venha nos abençoar, continue nos abençoando. E que Ele cuide da vida de cada um de vocês. E que vocês sejam muito, mas muito abençoados. Se o pastor quiser tomar a palavra, quiser falar alguma coisa, quiser perguntar, tem alguém que gostaria de ter um encontro com o Senhor hoje, de se reconciliar, de receber uma oração? Tem alguém que gostaria de fazer isso hoje? De ter um encontro com Deus? Tem alguém que gostaria?
Hoje é dia oportuno da gente estar fazendo um concerto com o Senhor. Mas Isaías 55, 6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então não podemos deixar passar as oportunidades. Amém? Pastor? Glória a Deus. Que Deus seja abençoado os irmãos. E um feliz dia das mães para todas nós que somos mães. E que o Senhor nos dê sabedoria para que nós possamos conduzir os nossos filhos, o nosso lar, o nosso marido, a nossa vida. Amém? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. E a data vai ser mãe.